E se uma jornada permitisse que você viajasse no tempo desde o templo mais antigo conhecido do mundo, até uma cidade que vive em 2 continentes, até estátuas que encaram 2000 invernos? Bem-vindo à Turquia. Um caminho cinematográfico passo a passo por 42 paradas de tirar o fôlego. Balões sobre vales difíceis, bibliotecas de mármore, lagoas azul esverdeadas e uma costa meio escondida onde ruínas estão logo abaixo do seu barco. Vamos empilhar regiões por estação e luz, combinando vistas ao nascer do sol com janelas sem multidões e logística simples. Porque uma vez que você vê como esses lugares se conectam, pode transformar este vídeo em um itinerário real, sem adivinhações, sem medo de perder algo, máximo impacto. Fique comigo para o clímax na montanha e rota na hora dourada e a reviravolta esperando em Göbekli Tepe, que muda como contamos a história da civilização. Vamos mergulhar. Antes de prosseguirmos, aqui está um desafio rápido para você. Hora do quiz sobre viagens na Turquia. Deixe suas respostas nos comentários. Qual é o sítio na Turquia amplamente considerado como o complexo de templos mais antigo do mundo? Revelaremos a resposta no final. Se essas maravilhas turcas já te fazem sonhar com balões de ar quente e baías turquesa, clique em curtir. Leva um segundo e ajuda mais exploradores a encontrar este vídeo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhuma parada em nossa jornada épica. Vamos mergulhar em nossos 42 destinos. Vamos começar nos vibrantes centros urbanos da Turquia, onde impérios surgiram, brisas do mar brilham e a vida diária pulsa entre copos de chá e sinos de bonde. De horizontes que atravessam continentes a portos costeiros e cidades montanhosas, essas cidades definem o ritmo para tudo o que segue. Atravessando a Europa e a Ásia pelo Bósforo, Istambul parece vários mundos compartilhando um único horizonte. Minaretes e cúpulas erguem-se ao lado de torres de vidro. Ferries conectam bairros, enquanto gaivotas planam acima. Explore Sultanahmet para ver ícones como a Hagia Sofia e a Mesquita Azul. Depois mergulhe no labirinto de tapetes dourados e especiarias do Grande Bazar.
Atravesse para Beyoğlu, para cafés, galerias e o nostálgico bonde na Istiklal. Pegue um ferry no Bósforo ao pôr do sol. Experimente a Neji Simit, depois entre em um hammam ou saboreie um café turco forte. Durma em Sultanahmet para vistas de contos de fadas ou na moderna Karaköy para galerias e vida noturna. Istambul recompensa a curiosidade. Cada beco é uma missão secundária, cada porta um portal. Ankara. Construída para liderar uma nova república, Ankara oferece contexto e tranquilidade. Comece no Anıtkabir, o mausoléu de Atatürk no topo da colina, onde guardas de honra e um museu excelente explicam como a Turquia moderna tomou forma. Continue até o Museu das Civilizações da Anatólia. Leões e titas, joias da Idade do Bronze e figuras neolíticas traçam a linha do tempo profunda da humanidade nesta terra. No bairro da Cidadela, ruas de pedra serpenteiam por casas otomanas e torres panorâmicas. Faça uma pausa para o chá nas muralhas, explore lojas de artesanato em casas de madeira e depois vá para salas de concerto, parques arborizados e bairros universitários. A comida é substancial, carnes grelhadas, gozleme, sobremesas açucaradas e o chá em copos de tulipa parece sempre presente. Desacelere e deixe a capital conectar o passado, o presente e um futuro confiante. Onde as montanhas Taurus encontram enseadas reluzentes, Antalya mistura a tranquilidade à beira-mar com uma história rica. Na cidade velha de Kaleci, as ruas curvas passam por mansões otomanas restauradas, hotéis boutique e um porto de cartão postal. O portão romano de Adriano emoldura o presente. Parques no topo de penhascos contemplam a ampla praia de Konyaaltı. Entre os mergulhos, visite o Museu de Antalya para ver sarcófagos dourados e estátuas resgatadas de ruínas próximas. Beba suco fresco de romã sob laranjeiras, depois navegue por cavernas marinhas e as cataratas Duden inferiores que caem no Mediterrâneo. As noites brilham com tavernas nos telhados e música flutuando sobre vielas de pedra. Seja você um amante de praias, um aficionado por história ou um caçador de cachoeiras, Antalya parece um feriado pronto envolto em luz turquesa. Bodrum. Banhada pelo sol e com paredes brancas, Bodrum desce até um porto safira coroado por um castelo dos cruzados. Essa fortaleza agora abriga o excelente museu de arqueologia subaquática, ânforas, joias e cargas resgatadas de naufrágios antigos. Moinhos de vento coroam as colinas, buganvílias se espalham pelas vielas, escunas e iates elegantes brilham na marina. Cruze para enseadas escondidas, onde a água é tão clara que os barcos parecem flutuar no ar.
À noite, mesas de mesa iluminadas por velas alinham-se no cais enquanto a música flutua pelos pátios. Explore as ruas laterais em busca de boutiques de designers e artesãos moldando cobre. Bays próximos de Gümüşlük Boêmia a Türkbükü Polida oferecem ambientes distintos. Odrum equilibra tardes lânguidas, mergulhos salgados, patrimônio sério e vida noturna que brilha sem perder seu charme. Efetia. Amparada por colinas florestadas e de frente para uma baía abrigada, Fethiye equilibra a aventura com momentos de tranquilidade. Passeie pela Avenida das Palmeiras, explore o enorme mercado de terça-feira, depois olhe para o penhasco onde o grandioso túmulo de Amintas e outros túmulos lícios guardam a cidade. Passeios de barco entrelaçam-se entre ilhas até locais de natação e a famosa Lagoa Azul em Olho-Denis, nas proximidades. Reserve um dia, faça um cruzeiro até o Vale das Borboletas, flutue em enseadas quentes onde tartarugas às vezes emergem ou caminhe pela Rota Lícia para vistas costeiras impressionantes. Parapente de Babadá é puro teatro. Voe sobre as cristas de pinheiros e pouse no calçadão sob aplausos. No interior, o desfiladeiro de Saklikent oferece Águas geladas e restaurantes sombreados sobre a correnteza Iachos. Konya. Emirs. O exuberante Mar Negro, Trabzon mistura a agitação marítima com o mistério das montanhas.
Ondas batem nos cais enquanto colinas verde-chá sobem até planaltos envoltos em nuvens. Visite a Hagia Sophia de Trabzon para ver vívidos afrescos medievais, lembranças de que esta foi uma vez a capital do Império de Trebisonda. Mercados e cafés animados dão vida ao centro. A natureza selvagem espera nas proximidades. Beba chá nos Jardins Chamoba, enquanto colhedores colhem em Costas Esmeralda. Depois saboreie anchovas Ramsay crocantes. Excursões de um dia chegam ao Mosteiro de Sumela, agarrado a um penhasco em um desfiladeiro florestado, ou ao Alpino Uzungol, onde águas calmas como espelho refletem casas de madeira. Trabzon mistura a dureza marítima com a serenidade das montanhas, e essa mistura persiste. Amasya. Amasai é pura atmosfera, penhascos, rio, mansões e tumbas antigas compartilhando um vale íntimo. Casas otomanas de madeira branca refletem nas lanternas de Şelalemak brilhando após o anoitecer. No alto, as tumbas esculpidas na rocha dos reis de Ponto olham através do desfiladeiro, lembranças de uma capital helenística. Mais tarde, príncipes otomanos estudaram aqui, deixando mesquitas, madraças e pontes graciosas. Visite o pequeno museu para ver múmias da era Ilkhanid, assustadoras e impecavelmente preservadas. Depois acomode-se em cafés em decks de madeira acima da água para um chá de maçã na hora dourada. À noite, os túmulos brilham, reflexos cintilam e a cidade exala. Amasai é tanto sobre o ambiente e a história quanto sobre os monumentos. Sente-se imediatamente acolhedora. Gostando da viagem? Toque em curtir para impulsionar o vídeo e inscreva-se com o ícone do sino para não perder as próximas paradas. Enseadas turquesa, mosteiros à beira do penhasco e alguns segredos sem multidões à frente. Agora, saia das ruas da cidade para lugares onde a linha do tempo da Turquia vira página após página. De mosteiros agarrados a penhascos e refúgios subterrâneos a assembleias democráticas e areia flutuante, esses locais transformam a história em um palco inesquecível. Éfeso. Caminhe por Éfeso, e o mundo clássico parece perto o suficiente para tocar. A estrada de mármore leva à biblioteca de Celso. Sua fachada elegante se ergue como um cenário de palco. O grande teatro acomoda 20.000 espectadores. Nas casas em terraço, mosaicos e painéis pintados revelam a vida rica dos romanos, salas de jantar, pátios, santuários privados. Templos, banhos, fontes e latrinas falam sobre engenharia e rotinas diárias.
Perto dali encontram-se vestígios do Templo de Ártemis, outrora uma maravilha do mundo. Mais acima, a Igreja de São João e a Mesquita Isabe adicionam camadas posteriores, enquanto a Vila de Xirince oferece vinhos frutados. Venha cedo ou tarde, ouça as abelhas e a lavanda e as andorinhas sobre os capitéis coríntios e sinta as ideias fluírem para o amplo Mediterrâneo. Annie. Em um planalto varrido pelo vento na fronteira com a Armênia, as ruínas de Pedra Vermelha de Ani impõem silêncio. Há um milênio, a capital da Rota da Seda, cidade das 1001 igrejas, abrigava catedrais, palácios, caravançarás e muralhas imponentes. Agora, naves sem teto se abrem para grandes céus e fragmentos de afrescos aderem às ábsides. Caminhe por portões monumentais e depois olhe através do desfiladeiro Arpatsi para uma ponte quebrada que outrora transportava caravanas. No verão, flores silvestres salpicam a grama. No inverno, a neve risca os arcos e o silêncio se aprofunda. Influências armênias, georgianas, bizantinas e islâmicas se misturam na alvenaria, prova de ideias trocadas junto com mercadorias. Traga agasalhos e paciência. Ani recompensa a exploração lenta e a imaginação de grande angular. É assombroso e inesquecível. Aspendos. Aspendos possui um teatro romano tão intacto que ainda recebe concertos. Sente-se nos degraus aquecidos pelo sol e teste a acústica. Um sussurro no centro do palco chega até o nível superior. A imponente parede do palco sobrevive quase completa, uma grade de colunas e nichos emoldurando o céu azul. Perto dali, um engenhoso aqueduto com torres de sifão de pressão demonstra uma ousadia de engenharia igual à arte do teatro. Suba alto para observar a planície cultivada que outrora alimentava os mercados. Festivais retornam a cada ano, juntando-se a uma tradição de 2 milênios de apresentações noturnas sob constelações. Combine Aspendos com Cid e Perge para uma trilogia de grandeza clássica. Traga água, um chapéu e tempo. Aspendos convida você a ficar e ouvir. Perge! Entre em Perge através do seu portão helenístico e torres gêmeas, depois siga pela longa rua colunada onde a água uma vez cintilou por um canal de mármore. Banhos, uma ágora, um estádio e relevos ornamentados esboçam uma próspera cidade panfília, planejada para beleza e conforto. O teatro e a Acrópole oferecem vistas panorâmicas sobre campos e montanhas. Estátuas de Perge agora brilham no Museu de Antália. Visite ambos para completar a história.
Os fotógrafos adoram a longa perspectiva das colunas e o jogo de sol e sombra sobre os tambores canelados. As cigarras zumbem, o tempo perfuma o ar, as gramíneas balançam onde as carruagens outrora chacoalhavam. Deixe sua imaginação se expandir tão amplamente quanto a avenida à frente. Patara. Patara combina uma praia intocada de nidificação de tartarugas com uma cidade que cultivou grandes ideias. Esta capital lícia abrigou a Liga Lícia, uma das primeiras democracias federais admirada por pensadores iluministas. Hoje, as restaurações revelam seu edifício do parlamento, teatro, arco do triunfo, banhos e ruas cobertas de areia. Arqueólogos continuam desenterrando surpresas, desde inscrições até estátuas. Suba o antigo farol em restauração e observe as dunas que se estendem até o mar. São Nicolau, sim, a inspiração para o Papai Noel, nasceu nas proximidades. Regulamentos protegem a praia de nidificação, então siga os caminhos marcados e visite fora do horário noturno. Fique para o pôr do sol enquanto a areia brilha, âmbar, e as ruínas se tornam silhuetas. Ahlat. Ao lado do Lago Van, Ahlat espalha um mar de lápides seljúquidas por campos verdes. Altas estelas de basalto brilham em vermelho ferrugem à luz da tarde. Suas inscrições cúficas e rosetas geométricas são nítidas como bordados. Mausoléus, mesquitas e banhos nas proximidades aprofundam o retrato de um centro medieval. Procure o domo Combets, cuja alvenaria entrelaça a geometria seljuk com um toque local. Pequenos museus e locais para piqueniques à beira do lago convidam a pausas reflexivas. A primavera traz grama vívida, o outono, longas sombras que esculpem as inscrições em 3 dimensões. Experimente Ahlat silenciosamente, um manuscrito ao ar livre escrito em pedra, cada página virada pela luz e pelo tempo. Nella Odiceia. Laodiceia se espalha por um planalto com avenidas, basílicas, banhos e tubulações, que outrora transportavam água de fontes distantes. Mencionada entre as 7 igrejas do Apocalipse, a cidade era rica, autoconfiante e repetidamente reconstruída após terremotos. As escavações avançam rapidamente. Colunatas reluzentes, complexos de igrejas e mosaicos estão reaparecendo temporada após temporada. Fique em passarelas de vidro acima de pisos recém-descobertos, depois siga o cardo até os arcos que emolduram o Monte Ronás. O
O sistema misto de água quente e fria provavelmente inspirou a famosa metáfora de morno, mostrando como a infraestrutura moldou a teologia. Como as escavações estão ativas, você pode encontrar conservadores trabalhando. Veja uma cidade se reconstruir, coluna por coluna. Hierapolis. Acima das cascatas brancas de Pamukkala, Hierápolis fundiu água sagrada com luxo romano. Peregrinos banhavam-se para a cura. Elites financiaram teatros, portões e banhos. A parede do palco do teatro é ricamente esculpida com deuses e guirlandas, enquanto a vasta necrópole alinha a aproximação com sarcófagos e monumentos funerários. Não perca o Ploutônio, uma caverna antes temida como um portal para o submundo. Hoje, os visitantes flutuam na piscina antiga de Cleópatra, entre mármore submerso e águas mornas efervescentes. Passeie por ruas colunadas até as aberturas fumegantes e fontes borbulhantes. Quando o pôr do sol aquece os travertinos abaixo e o teatro brilha em dourado mel, a antiga cidade termal parece próxima o suficiente para cumprimentar. Templo de Apolo. Na ponta da península de Side, 5 colunas caneladas emolduram o Mediterrâneo como um proscênio. Ao redor delas, encontra-se um compacto tapete de ruínas, ágora, teatro, banhos, obras do porto, evocando um porto onde comerciantes trocavam vinho, azeite e vidro. Durante o dia, explore o maior teatro romano da região, sua caveia, observando tanto as ruínas quanto o mar, e veja as estátuas no museu próximo. As ruas de Side oferecem cafés arejados para Ayran ou Dondurma entre as ruínas. Fique até o pôr do sol, quando os holofotes transformam o mármore em alabastro e as ondas fornecem a trilha sonora. Um pequeno local com um grande senso de ocasião. Mosteiro de Selime. Esculpido nas falésias no final do Vale de Ihlara, Selime parece uma fortaleza de pedra criada pela natureza. No interior, encontram-se uma igreja do tamanho de uma catedral, refeitórios, cozinhas, túneis e celas de monges ligadas por passagens íngremes. Cúpulas enegrecidas sugerem séculos de orações à luz de velas, frescos desbotados aderem às paredes abrigadas. Suba com cuidado, as superfícies podem estar empoeiradas, e note as cruzes altas nas cúpulas, nichos de lâmpadas e chaminés enegrecidas onde refeições comunitárias eram cozidas. Esculpir na rocha trouxe segurança e isolamento quando invasores ameaçavam. O verdadeiro drama aqui é humano.
Perseverança, oração e comunidade esculpidas na pedra. Mosteiro de Sumela. Sumela parece flutuar em um penhasco de um vale densamente florestado. Fundado na Antiguidade Tardia e reconstruído ao longo dos séculos, o complexo abriga uma igreja escavada na rocha viva com afrescos, celas de monges, cozinhas e varandas sobre um verde sem fim. Chegar lá faz parte da magia. Estradas sinuosas, névoa e o silêncio dos pinheiros. Nascentes gotejam da rocha, andorinhas traçam arcos nas paredes pintadas. Recentes restaurações estabilizaram o penhasco e revelaram frescos escondidos. Depois, volte ao vale para almoços de truta em restaurantes à beira do rio. Brisas do mar abaixo, névoa da montanha acima, Sumela completa a história de Trabzon. Castelo de Uçhisar. O ponto alto natural da Capadócia, Uçhisar é uma torre vulcânica cheia de buracos com quartos, escadarias, celeiros e nichos de observação. Invasões outrora enviaram os aldeões para dentro. Hoje, viajantes sobem até um cume tingido de vinho para a mais ampla panorâmica da região. Os vales se estendem, Pombos, Amor, Branco, pontilhados com chaminés de fadas, pomares e vinhedos. Chegue ao amanhecer para ver balões flutuarem como confetes sobre as cristas em tons pastéis ou fique até o pôr do sol quando a rocha brilha em tom de damasco. Cafés próximos servem sucos frescos. Lojas de artesanato vendem cerâmicas, ônix e têxteis. Uçhisar permite que você leia a Capadócia de relance, geologia, agricultura, defesas e a arte de moldar a pedra em abrigo. Museu a céu aberto de Goreme. Este tesouro da Unesco concentra o patrimônio das igrejas em cavernas da Capadócia em um único complexo acessível a pé. Fachadas de rocha humildes abrem-se para santuários onde afrescos dos séculos X a XII retratam anjos, profetas, festas e cenas da paixão ainda luminosas. A famosa igreja escura, protegida da luz do dia, preserva uma cor de intensidade surpreendente. Refeitórios próximos abrigam longas mesas de pedra. Pequenas capelas sussurram sobre rotinas monásticas. Traga uma pequena lanterna para estudar as pinceladas, depois siga as trilhas nos vales salpicados de pombais, cujo guano outrora fertilizou vinhedos, fechando um ciclo entre arte, agricultura e devoção. Poucos locais recompensam a atenção silenciosa tão ricamente.
Cidade subterrânea de Derinkuyu. Derinkuyu desce mais de 8 níveis no tufo vulcânico, um refúgio subterrâneo completo para milhares. Passagens estreitas podiam ser seladas por portas de pedra rolantes. Eixos de ventilação caem como torres de catedrais para manter a circulação de brisas frescas. Dentro, há adegas, cozinhas, estábulos, armazéns, capelas, até mesmo uma sala de aula. Os guias apontam adegas escuras e manchadas e uma vasta escola missionária com tetos abobadados. Imagine a logística. Animais perto das entradas para o ar, cozinhas no fundo para esconder a fumaça, dutos para cidades vizinhas para sinais. Claustrofóbicos devem ir devagar, mas a maioria sai eufórica, prova de que a engenhosidade pode esculpir uma sociedade funcional na pedra. Estamos na metade do caminho. Compartilhe isso com um amigo que você levaria para a Turquia, depois inscreva-se e ative o ícone do sino. Nossos maiores momentos estão chegando: cidades submersas, bibliotecas de mármore e um final de pôr do sol no topo da montanha. Pronto para o lado selvagem da Turquia, de salinas planas como espelhos a lagos alpinos e cachoeiras estrondosas, essas paisagens parecem portais para outros mundos. Amarre os cadarços, respire fundo e deixe a natureza contar a história. Chaminés de Fada da Capadócia. A natureza esculpiu o tufo macio da Capadócia em cones surreais encimados por tampas de basalto, como cogumelos gigantes congelados no meio do crescimento. Explore Pachaba e o Vale do Amor ao amanhecer enquanto balões de ar quente flutuam acima e as rochas brilham em tons de pêssego e rosa. Essas formações abrigaram eremitas e comunidades cristãs primitivas que esculpiram capelas, casas, pombais e adegas nos pilares e penhascos circundantes. Suas silhuetas mudam a cada passo, então continue se movendo e enquadre tanto panoramas amplos quanto texturas próximas da pedra branca como cinza. Visite no final da tarde para sombras longas ou de manhã cedo para caminhos mais tranquilos. Quer você faça uma caminhada em um circuito suave ou simplesmente pause em uma crista para ver os balões pousarem, as chaminés de fadas parecem de outro mundo, mas acolhedoras, um ponto de encontro de geologia, história e pura magia de viagem. Vale, Lara. Corte na planície vulcânica da Anatólia e você encontrará uma faixa verde de vida de 14 quilômetros. O rio Gelengiz serpenteia entre penhascos de 100 metros sombreados por choupos, pistache e nogueiras. Esculpidas nessas paredes estão dezenas de igrejas caverna bizantinas pintadas com afrescos vívidos. Entre em Aga Khaled ou Sumbul para ver santos marchando pela rocha. A trilha principal é suave, com cafés situados em decks de madeira acima da água, perfeito para chá, josleme e um banho de pés.
Comece na vila de Irlara e termine em Belacirma ou Selime, onde o monumental mosteiro escavado na rocha coroa o vale. Venha cedo para ouvir o canto dos pássaros ecoar pelo cânion e ver a luz descer pelas faces. É em partes iguais uma caminhada, uma aula de história e um retiro à beira do rio. Espere sombra, brisas frescas e paradas intermináveis para fotos. Monte Hassan. Um estratovulcão perfeito elevando-se a 3.268 metros, Hassan Dâ guarda o horizonte da Capadócia com um cone coberto de neve e saias amplas de lava. Há muito adormecido moldou o tufo macio da região que o vento e a água mais tarde esculpiram em chaminés e vales. Caminhantes e off-roaders vêm pelas panorâmicas. Das encostas superiores, campos, crateras e chaminés de fadas distantes se espalham como um mapa em relevo. As tentativas de alcançar o cume começam antes do amanhecer para capturar a primeira luz de Damasco nos picos Hassan e Erciyes. Você não precisa escalar para aproveitar. Estradas rurais e mirantes altos ao redor de Aksaray oferecem vistas cinematográficas. Na primavera, flores silvestres espalham cor sobre o basalto negro. No inverno, a geada desenha cada arbusto. Onde quer que você o encontre, Hassan parece antigo, silencioso e resoluto, uma âncora geológica no coração da Turquia. Lagatuz. A planície de sal da Anatólia Central parece um espelho branco sem fim. No verão, a água evapora, formando uma crosta crocante de vários centímetros de espessura. Ao caminhar, seus passos rangem como neve fresca. Após as chuvas de primavera, uma camada de água transforma a planície em um reflexo perfeito. O céu, as nuvens e os flamingos se dissolvem em tons pastel de rosa e azul. Os fotógrafos adoram a hora dourada, quando a luz baixa pinta longas silhuetas e o horizonte desaparece. A química hipersalina do lago sustenta a colheita de sal e micróbios amantes de salmoura que tingem as poças de rosa. Traga óculos de sol e sandálias. Enxague-se após um passeio e aproveite o silêncio, quebrado apenas pelo vento e pássaros distantes. O Lago Tuz parece de outro mundo, mas é uma viagem fácil de um dia a partir das cidades da Capadócia. Fique um pouco mais e veja as cores se transformarem no crepúsculo. Travertinos de Pamukkale.
Imagine terraços de calcário branco como algodão descendo uma colina, cada piscina cheia de água termal turquesa. Por 14 mil anos, fontes ricas em cálcio depositaram essas bacias suaves e onduladas, criando uma das cascatas mais fotogênicas da Terra. Caminhe descalço ao longo dos caminhos designados, sinta a água morna envolver seus tornozelos e olhe para as ruínas de Hierápolis acima. Visite cedo ou ao pôr do sol para evitar o brilho e as multidões quando as piscinas refletem céus de pêssego e a pedra branca brilha. Perto dali, a piscina de Cleópatra permite que você nade entre colunas romanas caídas. Combine ciência com sensação. Minerais constroem os terraços grão a grão, mas sua experiência parece instantânea. Ar fresco, piso macio, calor suave e horizontes infinitos sobre o Vale do Menderes abaixo. É calmante, surreal e absolutamente inesquecível de presenciar. Lago Van e Ilha Akdamar. O mar interior do leste da Turquia brilha em cobalto a 1.650 metros acima do nível do mar, emoldurado por picos vulcânicos e céus abertos. Navegue até a pequena Akdamar, onde uma igreja armênia do século X está situada entre amendoeiras. Suas paredes de pedra cor-de-mel florescem com baixos relevos requintados. Davi enfrenta Golias, Jonas encontra a baleia, vinhas se enrolam com pássaros e feras. As águas alcalinas do lago abrigam um peixe endêmico e uma clareza distinta. Em dias calmos, a linha costeira parece irreal, como um cenário pintado. Venha na primavera para ver as flores ou no outono para a luz tranquila e nítida e vistas amplas. Suba a colina baixa para um panorama que une arte, fé, geologia e água em uma cena serena e atemporal. Fique um pouco. O silêncio aqui parece antigo e restaurador. Lago Salda. Um lago com bordas de crateras de azuis impressionantes, Salda parece uma lagoa tropical até você tocar a água fria e rica em minerais. Sua costa branca é formada por estromatólitos ricos em magnésio, estruturas microbianas raras que intrigaram cientistas da NASA estudando a vida primitiva e análogos marcianos. O lago mergulha a 184 metros, o mais profundo da Turquia, então as cores mudam de menta pálida para índigo em poucos passos. Nade no verão, caminhe descalço pela areia branca que range, ou simplesmente sente-se e observe a luz se espalhar pelas colinas. A lenda local adiciona um mistério, mas a verdadeira magia é natural.
ar limpo, nuvens espelhadas e uma paleta que você não esquecerá. Trate a frágil costa com cuidado e não deixe rastros. Esta beleza é delicada. O pôr do sol aqui é tranquilo, cinematográfico e suavemente, constantemente hipnotizante. O Zungol. Nas montanhas pônticas acima de Trabzon, um lago em forma de fita reflete florestas de abetos, névoa e um minarete esguio, uma cena alpina com alma do Mar Negro. Trilhas sobem até prados altos onde vacas pastam e nuvens se prendem nas cristas. Lá embaixo, pensões de madeira servem mel, pão de milho e chá fumegante. Acorde cedo para ver a névoa levantar-se como cortinas de teatro, revelando chalés espelhados e colinas esmeralda. Traga um casaco mesmo no verão. O tempo muda rapidamente, recompensando a paciência com luz dramática. Caminhadas curtas e familiares contornam o lago, enquanto trilhas mais longas alcançam mirantes panorâmicos que tornam drones opcionais. O Zungol é pacífico sem ser remoto. Um lugar para viajar devagar, respirar ar com cheiro de resina e deixar o tempo se estender. Passe a noite para ouvir a chuva nos telhados de madeira e o canto dos pássaros pela manhã. A calma realmente persiste. Cachoeiras Duden. O espetáculo das cascatas gêmeas de Antalya mostra as duas personalidades da água. A montante, a cachoeira superior de Duden desce por um parque exuberante em uma caverna coberta de musgo, onde você pode caminhar por trás da cortina e ouvir o trovão suavizado pelas folhas. Rio abaixo, a cachoeira inferior de Duden ruge diretamente de um penhasco para o Mediterrâneo, uma pluma branca colidindo com o azul. Passeios de barco passam pela queda no mar. Na costa, mirantes capturam arco-íris na névoa. Traga uma lente grande angular e uma capa de chuva leve, depois fique para um suco de romã em um quiosque sombreado. Estas quedas transformam uma pausa na cidade em um reinício na natureza, provando que a costa de Antalya é tão dramática quanto suas praias. Visite perto do pôr do sol, quando a face do penhasco se aquece em dourado e o mar escurece, e você entenderá por que os locais retornam aqui sempre que a vida precisa de uma nova perspectiva. Cachoeira Torton. A maior cascata do leste da Turquia cai 48 metros em uma cortina estrondosa, especialmente poderosa no derretimento da neve na primavera. Um véu de névoa refresca os terraços de observação, e em dias claros você verá arco-íris atravessando o desfiladeiro. O vale ao redor é um mosaico de pomares e encostas rochosas com locais para piqueniques e caminhos fáceis para famílias. Venha cedo para aproveitar a luz suave e menos pessoas ou volte no inverno, quando esculturas de gelo adornam as rochas como cortinas de cristal. Tortum combina lindamente com uma viagem de carro pelas altas planícies de Erzurum.
Céus amplos, ar fresco e o som constante e tranquilizante da água caindo. É uma parada clássica que ainda parece não descoberta por muitos viajantes. Traga lanches, um tripé e paciência. O clima muda a cada minuto. Fique tempo suficiente para ver as nuvens rearranjarem a luz. Köprülü. Ao norte de Antalya, um rio turquesa corta penhascos de calcário com até 400 metros de altura, atravessados por elegantes pontes romanas que ainda hoje transportam pedestres. Este é um país de aventura, rafting em águas bravas, canyoning e tirolesa para os buscadores de emoção. Caminhadas sombreadas à beira do rio e almoços de truta para todos os outros. O aroma dos pinheiros perfuma o ar, águias aproveitam as térmicas e a água permanece refrescantemente fria mesmo no meio do verão. Combine natureza com história visitando Aspendos ou Selçuk nas proximidades, depois volte ao rio para um passeio na hora dourada sob paredes pálidas. Quer esteja remando em corredeiras ou balançando os pés de um deck de madeira, Cuprale oferece a mistura perfeita de adrenalina e calma. Leve sapatos de água, proteção solar e uma capa à prova d'água. Você vai querer as duas mãos livres para fotos. A paisagem constantemente rouba a atenção. Canyon Ulubey. Pouco conhecido além da Turquia, este desfiladeiro de 20 quilômetros perto de Uşak corta o planalto em paredes estratificadas de vermelho e creme, com faixas verdes de campos atravessando o chão. Passarelas de vidro se projetam sobre o vazio para vistas de arrepiar, enquanto trilhas tranquilas levam a mirantes onde provavelmente você terá a cena só para você. É menos selvagem do que parece. Aldeias e fazendas margeiam a borda, mas a escala é impressionante, especialmente ao nascer do sol, quando as sombras pintam os terraços. Traga binóculos para observar pássaros e paciência para a lenta mudança da luz. Ulubey é um paraíso para fotógrafos e um segredo de viajantes, uma grande paisagem ainda esperando para se tornar tendência. Combine isso com as fontes termais próximas ou os museus de Uşak, e você criará um dia que equilibra paisagens naturais com o acolhimento de uma pequena cidade. Vamos sair da estrada principal. Esses lugares são mais suaves, mais lentos e maravilhosamente pessoais. Aldeias de pedra, enseadas tranquilas e pequenas fortalezas com vistas gigantescas. São as cenas que você contará aos amigos primeiro. Em uma encosta acima de Fethiye, 400 casas de pedra sem telhado olham silenciosamente para o mar. Outrora, uma próspera aldeia grega chamada Levisi, Kayakoi, foi esvaziada durante a troca de população de 1923, deixando igrejas com fragmentos de afrescos desbotados e ruas onde agora cresce grama. Vague lentamente, espreite nas salas de aula, fornos e cisternas, e imagine vozes retornando com a brisa.
Duas igrejas, Taxiaris e Panaia, ancoram o local. Seus arcos ainda são elegantes apesar do tempo. Caminhe até enseadas isoladas ou veja a hora dourada transformar as ruínas em âmbar. É assombroso, mas gentil, um lugar que convida ao respeito, reflexão e contação de histórias silenciosas. Kayakoi lembra aos viajantes que cada vista de cartão postal tem vidas de pessoas por trás. Pare, ouça e você sentirá a história respirando suavemente entre as pedras e os pinheiros. Traga água, bons sapatos e tempo para demorar. Safran Bolo. Uma cápsula do tempo da arquitetura doméstica otomana, esta cidade listada pela Unesco se enrola em torno de ruas de paralelepípedos ladeadas por conaques com estrutura de madeira. Espie pátios perfumados com açafrão. Observe os caldeireiros martelarem tigelas brilhantes no bazar e saboreie café forte sob tetos pintados. Muitas mansões agora abrigam pousadas e museus, mostrando a vida da classe mercante que prosperou com o comércio da Rota da Seda. Não perca o caravanserai Tinsihan ou o mirante no topo da colina para uma clássica panorâmica de telhados vermelhos. Ao anoitecer, lâmpadas brilham nas paredes caiadas e a cidade parece teatral, íntima e magnificamente preservada. Safran Bolo não é chamativa. Encanta com o artesanato, hospitalidade e o ritmo lento de histórias contadas durante o chá. Experimente locum perfumado com açafrão e leve um pouco para casa como uma memória comestível. Tem gosto de sol capturado. Dalian e Praia de Ituzu. Um labirinto de canais ladeados por juncos serpenteia da cidade de Dalian até o Mediterrâneo, onde uma longa faixa de areia protege águas calmas de nidificação de tartarugas. Deslize de barco passando por banhos de lama fumegantes e os dramáticos túmulos de rocha lícia esculpidos no alto dos penhascos. Os capitães desligam os motores para que você possa ouvir garças pousando e observar as tartarugas careta-careta emergirem para respirar. Ituzu fecha à noite para proteger os ninhos, mas durante o dia é uma praia perfeita para a família. Areia macia, entrada rasa e instalações afastadas das dunas. Traga binóculos, respeite as zonas protegidas e deixe o rio ditar um ritmo tranquilo. Natureza e história se misturam perfeitamente aqui. Termine o seu dia com peixe fresco no cais, barcos balançando, montanhas escurecendo e o rio fluindo silenciosamente em direção ao mar. Kashti M. Kekova. Ruas caiadas, bougainvillias e um porto de gulés de madeira definem o clima mediterrâneo de Kash. Nade em pequenas enseadas na cidade ou faça um passeio de um dia até Kaputash, uma fatia dourada de areia entre penhascos. Ao largo, as ruínas submersas de Kekova revelam paredes e escadarias descendo em águas azuis cristalinas. Barcos com fundo de vidro e caiaques deslizam sobre a história sem perturbá-la. Suba até o castelo no topo da colina de Simena para uma vista deslumbrante das ilhas e lagoas azul turquesa. Depois desça para um sorvete caseiro.
Kashi equilibra dias relaxantes em clubes de praia com aventura, mergulho, caiaque no mar e caminhadas costeiras na Rota Lícia. As noites trazem luz de velas, frutos do mar e estrelas sobre a baía. É romanticamente despretensioso e maravilhosamente discreto. Dê a si mesmo 2 noites. O ritmo aqui é lento, salgado e profundamente restaurador. Göcek. O sonho de um marinheiro aninhado entre colinas cobertas de pinheiros, Göcek fica em frente a um arquipélago calmo de baías recortadas e pequenas ilhas. As marinas estão cheias de iates elegantes e guletes clássicos de madeira, mas o ambiente permanece casual e sofisticado. Fretar um cruzeiro de um dia para nadar em enseadas de águas cristalinas, mergulhar sobre ruínas e almoçar peixe grelhado com limão. Em terra, passear pelo calçadão à beira-mar, explorar boutiques chiques mais descontraídas e demorar-se sobre mesa enquanto os barcos tilintam suas cordas. Mesmo quem não é marinheiro se encanta com a facilidade de pular de ilha em Göcek e com as águas abrigadas que permanecem calmas, mesmo quando o Egeu lá fora fica agitado. É sobre horizontes suaves, luxo descomplicado e a sensação de que o tempo desacelera educadamente para que você possa saborear cada tom de azul. Pernoite para acordar com gaivotas, água batendo e a primeira luz. Simena, Castelo de Calecoi. Acessível por barco ou por um caminho íngreme, esta pequena fortaleza coroa uma vila de conto de fadas, onde casas de pedra descem até uma baía cintilante. Suba as escadas irregulares até um teatro lício esculpido na rocha, pequeno mas perfeito, e depois contemple um panorama de ilhotas, enseadas azuis verdeadas e caiaques balançando. As ruínas parecem íntimas, palpáveis, quase domésticas. Galinhas ciscam perto de árvores cítricas e menus escritos à mão prometem sorvete caseiro. Abaixo, sarcófagos emergem das águas rasas como guardiões do porto. Venha cedo ou tarde para evitar o calor do meio-dia e traga trocados para a entrada. Simena destila o Mediterrâneo turco em sua essência. Boas-vindas calorosas, pedras antigas, sal na pele e vistas que você levará para casa para sempre. O pôr do sol aqui é suave, em tons pastel e silenciosamente, desarmadoramente mágico. Datça. Onde o Egeu encontra o Mediterrâneo, a península de Datça desenrola um colar de baías acariciadas pelo vento, pomares de amêndoas e vilas de pedra. A antiga Datça encanta com ruas cobertas de era, lojas de artesanato e cafés que servem mel local e azeite com aroma de tomilho. No extremo, as ruínas de Cnidos ficam entre portos gêmeos, oferecendo teatros em ruínas, colunas lavadas pelo mar e um palco de pôr-do-sol como nenhum outro. Nade em enseadas tranquilas e depois siga por estradas costeiras que serpenteiam de mirante turquesa a mirante turquesa. Datça parece despreocupada e autêntica. Menos brilho, mais encanto. Artistas, marinheiros e viajantes tranquilos retornam por sua luz, sua comida e a calma de horizontes que parecem infinitos. Passe algumas noites, a península se revela gradualmente, generosamente, de forma encantadora.
recompensa a paciência e a curiosidade. Bosburun. Ao sul de Mármares, a península de Bosburun troca a agitação pela simplicidade. Enseadas cristalinas, colinas percorridas por cabras e um porto alinhado com estaleiros tradicionais de escunas. Observe artesãos moldando tábuas curvas à mão, depois embarque em um pequeno barco para nadar em enseadas tão claras que sua sombra ondula no fundo do mar. As aldeias aqui se movem em um ritmo tranquilo, pão fresco ao amanhecer, cigarras ao meio-dia e lanternas refletidas na água após o anoitecer. Caminhe por trilhas costeiras para vistas das ilhas gregas ou acomode-se em uma pensão à beira-mar e deixe o tempo desacelerar. Bosburun é discreto, autêntico e profundamente relaxante. O tipo de lugar que você planeja visitar uma vez e depois continua voltando. Traga um bom livro, protetor solar seguro para recifes e apetite por peixe grelhado e saladas simples e perfeitas. Tudo tem um sabor melhor à beira-mar. Obrigado por viajar pela Turquia comigo, voando acima dos balões da Capadócia, traçando mosaicos na Hagia Sofia, flutuando pelas ruínas submersas de Kekova e observando o espelho branco de sal do Lago Tuz corar ao pôr do sol. De mosteiros que abraçam penhascos a enseadas turquesa e teatros romanos que ainda cantam, cada parada provou que este país une eras tão facilmente quanto une continentes. Escolha um lugar, marque uma data e transforme as cenas de hoje em suas próprias memórias. Resposta do quiz. Göbekli Tepe, amplamente considerado o complexo de templos mais antigo do mundo, esculpido há mais de 11.000 anos. Se esta jornada te inspirou, por favor, curta o vídeo. Isso realmente ajuda mais exploradores a nos encontrarem. Inscreva-se e toque no sino para nunca perder nossa próxima aventura. Diga-me nos comentários, qual destino turco você visitaria primeiro e quantas perguntas do quiz você acertou? Compartilhe isso com um amigo que precisa de um pouco de inspiração para viajar. Boa viagem e te vejo no próximo episódio.